Gente, vamos falar hoje a respeito de como nós podemos consultar as emendas que foram destinadas para estados e municípios, entidades da sociedade civil. Qual é o primeiro lugar onde eu posso consultar quais foram as emendas indicadas? Então eu vou acessar o portal da Câmara dos Deputados, vou em Atividade Legislativa, Orçamento da União, aqui quando eu abro essa página do Orçamento da União, eu tenho várias informações importantes. Dentre elas, o boletim das emendas parlamentares. Mas somente esse boletim somente reporta as emendas de outros anos, as emendas de que forma elas foram apresentadas, a execução das programações derivadas de emendas ao projeto de lei orçamentário dos últimos anos. Então, se eu quiser saber como se comportaram as emendas nos últimos anos, eu posso vir aqui no boletim das emendas parlamentares e visualizar. Mas o que interessa para nós é saber em que momento as emendas são feitas, né? São registradas no Orçamento da União. É justamente no momento em que está ocorrendo a tramitação da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, se eu quero saber, lá em outubro, depois do momento do processo de tramitação da LOA, se eu quero saber quais foram as emendas que foram indicadas ao meu estado, ao meu município, à minha organização da sociedade civil, eu vou clicar aqui em LOA. E aqui ele vai me trazer as informações necessárias. Ele vai me trazer qual é o número da lei, ele vai me trazer o texto da lei, os anexos da lei. E aqui dentro nós temos também nos relatórios gerais, no quadro, nós temos a tramitação da lei e temos aqui as emendas. É aqui, nessa parte, nessa aba, que eu vou consultar quais foram as emendas que foram destinadas. Então, eu vou clicar aqui em emendas. Lembrando que eu tenho que... Se eu quero consultar as emendas para 2020, eu tenho que vir aqui e selecionar o ano da LOA, tá bom? E aí eu vou verificar que tipo de tramitação. Se eu for fazer a consulta lá em outubro, a tramitação são as emendas apresentadas, certo? E aí eu tenho que entrar com algumas informações mínimas. Por exemplo, eu posso consultar por autor da emenda. Aí eu vou colocar o partido dele, a UF dele. Eu posso filtrar por destino da emenda. Se eu sei qual é o órgão, eu vou aqui e clico no órgão. Eu sei que o parlamentar colocou no Ministério da Saúde. Eu quero ver as emendas do Ministério da Saúde. Tá? Mas se eu quero um detalhamento maior de todos os deputados, como eles se comportaram, como eles apresentaram as suas emendas, eu apenas venho aqui e coloco a mini UF, no caso eu vou consultar o Amapá, tá? Coloco aqui em cima também a UF, Amapá, e já posso fazer essa pesquisa, tá? Aqui ele vem me trazendo todas as emendas apresentadas, listando o parlamentar por ordem alfabética. Olha só, todas as emendas apresentadas ao LOA, tá? Projeto de Lei Orçamentário. Ele me traz umas informações básicas já. Por exemplo, ele me traz o autor da emenda, a GND dessa emenda,
Nesse caso aqui, a modalidade de aplicação o parlamentar não definiu neste momento, ele tem um momento posterior para fazer essa definição. O resultado primário trata-se de emenda individual, então o resultado primário é o 6. A fonte é 100, que é o recurso da União, tá? No caso das emendas. E essas são as primeiras informações básicas, mas eu quero ter um detalhamento dessas emendas. Como é que eu faço? Para detalhar essas emendas, eu clico aqui em cima do número do parlamentar mais o número da emenda. No caso aqui, esse deputado, o número dele é o 3897, a emenda dele é a 01. Eu vou clicar aqui e ele vai me dar o detalhamento maior dessa emenda. Na verdade, isso aqui a gente chama de espelho da emenda. É o que espelha o que ele incluiu no sistema da Câmara Federal, certo? Aí aqui ele me traz as informações de autoria, a ementa, onde foi, a modalidade da emenda, a esfera orçamentária, a área de governo, onde foi, saúde, a modalidade de intervenção, onde que ele vai intervir esse recurso aqui, no caso aqui é incremento PAB ou MAC, GND fundo a fundo, o tipo de realização que pode ser feito aqui, custeio, aqui ele vem me informando, tá? Aqui, gente, é onde ele acresceu a programação. Onde essa programação foi acrescida? Qual foi o órgão? Foi no Ministério da Saúde, na unidade orçamentária Fundo Nacional de Saúde, tá? E aqui ele vem trazendo a funcional programática, a função, o programa, a ação, tá? A localidade beneficiada. Uma coisa importante a ser destacada é que quando o parlamentar for fazer a emenda, se ele fechar a localidade beneficiada, se posteriormente ele quiser colocar essa emenda para outra localidade, não vai ser possível. Ele vai ter que esperar o momento de janela de abertura para poder alterar. Então seria bom colocar sempre a localidade beneficiada em aberta, ou seja, estado do Amapá, no estado do Amapá. Assim ele pode trocar sem problema posterior. Tá? Algumas informações a mais, tá? A GND, já coloquei aqui. A modalidade de aplicação ele não definiu neste primeiro momento se ele queria colocar para o estado ou se ele queria colocar para o município. Ele tem um prazo posterior para definir. E quanto foi o acréscimo aqui no orçamento do Ministério da Saúde. E a justificativa para essa emenda. Ok? Tem uma coisa a mais que é importante nós sabermos, quando nós vamos tratar de emendas, trabalhar com emendas, é justamente como se comporta dentro da comissão mista de orçamento, como é que se funda, como é que tramitam essas emendas. Aí olha aqui, ó, eu tenho um cronograma de tramitação. Esse cronograma de tramitação vai me dar todas as informações de como o projeto piloto tramitou e também, junto com ela, as proposições de emendas. E vem me trazendo, inclusive, datas, prazos, tá? E aqui eu tenho um prazo, que é um prazo constitucional, que é a apresentação, publicação, distribuição e a designação das emendas, tá? Que é aqui a apresentação, a emenda, despesa e a receita, inclusive de renúncia, que é 1º a 24 de outubro, tá? Esse aqui é um prazo que não se altera, tá bom? Então, no bloco de hoje, para falar sobre as emendas parlamentares, é isso. Até a próxima aula. Obrigada.